Fala, meus queridos, minhas queridas. Vamos agora fazer as nossas análises sintáticas aqui. 300 frases importantíssimas para que você possa se dar bem aí nas suas provas. Vamos começar com o nível 1, as questões mais tranquilas, né? Aquele predicado pequeno, aquele sujeito mais fácil de identificar. Depois nós vamos aumentando aí o ritmo, tá bom? Vamos lá, olha, a primeira frase, a primeira análise sintática. Uma análise sintática até tranquila. O professor Siqueira ensina que a primeira coisa que eu faço é analisar quem? O verbo. Olha, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo direto. Um verbo intransitivo ele não precisa de complemento. O verbo transitivo direto, ele precisa de complemento para entender ali o seu sentido, né? Então vamos lá. Ele quebrou, o carro quebrou. Se quebrou, você consegue entender o sentido desta frase? Consigo, professor Siqueira. Logo, é um verbo intransitivo. Aqui, no caso, carro é o sujeito. Como assim, professor Siqueira? Olha, quem quebrou? É só você fazer a pergunta. Quem quebrou? Certo? Você fazendo a pergunta, você acha a resposta. E a resposta, nesse caso, vai ser o sujeito. Carro. Toda a resposta, né, que você responder ali, fazer aquela pergunta antes do verbo, a resposta vai ser o que chamamos de sujeito. Então, nesse caso aqui é um sujeito. Sujeito simples com um só núcleo ou sujeito composto com mais de um núcleo? Olha, nesse sujeito aí, eu tenho quantos substantivos? Tem um só, professor Siqueira. Carro, né? É uma coisa geral, é aquele objeto ali que leva as pessoas. Beleza. Okay. Sujeito simples. Certo? Então, análise sintática bem tranquila. Se é um verbo intransitivo, nós temos três tipos aí de predicado. Verbal, nominal ou verbo nominal. Predicado verbal é quando nós temos um verbo, né, que indica ação, não é isso? É um verbo nocional, indica ação. Então, neste caso, quebrar a indicação. É um predicado, certo? Predicado verbal. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Eu comprei, olha, vou colocar aqui, tá? Vou continuar. Eu falo assim, olha, eu comprei um livro. Eu comprei um livro. Outra análise sintática bem simples. Primeira coisa que você faz, olha para o verbo. Faz a pergunta antes do verbo. Quem comprou um livro? Aí você vai achar o sujeito. Quem comprou um livro? Eu. Isso daqui é um sujeito simples, por quê? Porque eu tenho um só núcleo. Esse pronome substantivo aqui, né, ele vai funcionar como um só núcleo, então é um sujeito simples. Que tipo de predicado é esse? Olha, vamos ver quem é o predicado. O que é o predicado? É a informação dada ao sujeito. A informação dada ao sujeito é que comprou um livro, né? Alguém comprou um livro. Então, neste caso, vamos fazer análise. Predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Comprar indica uma ação? Indica, professor. Se indica uma ação, eu vou dizer que isso aqui é um predicado verbal. Tá certo? Que tipo de verbo é esse? Olha, eu comprei. Comprei o quê? É um verbo transitivo direto e o seu complemento vai ser sem preposição, né? É aquela pergunta sem preposição. Compra-se algo, compra-se o quê? Neste caso vai ser objeto direto, tá bom? Aí se você quiser complementar mais, nós temos o núcleo do objeto direto, que é livro, que é o substantivo, um adjunto, o adnominal aqui, acompanhando o núcleo do objeto direto, tá certo? Ah, professor Siqueira, é só isso? É basicamente isso. Se você quiser aprofundar ainda mais, que é o núcleo do predicado? Nesse caso, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Então, o verbo aqui também eu posso chamar de núcleo. Núcleo do predicado verbal. Tá bom? Ele assistiu ao jogo. Quem assistiu ao jogo? Aqui, neste caso, vai ser sujeito simples, porque só tem um só núcleo, tá? O predicado é a informação dada, assistiu ao jogo. Predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Predicado verbal, que nós temos uma ação, a ação de assistir. Olha que neste caso, o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige o seu complemento, um objeto indireto, e sempre será aí, tá certo? Você sempre vai ver a presença da preposição. Perdão. Então, você vai dizer aqui, olha, que eu tenho uma preposição lá, né? Então, ele assistiu ao jogo. Logo, esse ao jogo aqui
vai ser o objeto indireto, certo? Vai ser o objeto indireto. Qual é o núcleo desse predicado verbal? O verbo assistir. O verbo também será o núcleo, tá certo? Então anote a partir de agora. O núcleo do predicado verbal é o verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome, que no caso é o predicativo do sujeito. O núcleo do predicado verbo nominal são dois. O nome, que no caso é um predicativo, seja do sujeito ou do objeto, e também nós temos o verbo, por conta do verbo nominal, tá bom? Vamos analisar agora a frase 4. Choveu bastante. Veja que neste caso, chover, neste caso, está indicando um fenômeno. Coloque aí. Fenômeno da natureza. Se ele dá uma ideia de fenômeno da natureza, ele vai ser um verbo impessoal. Verbo impessoal. Certo? Se ele é um verbo impessoal não tem sujeito. Então, neste caso aqui, você vai dizer que é uma oração sem sujeito. É um sujeito inexistente. Choveu, choveu, né? Neste caso, ele é um verbo intransitivo. Nós temos um adjunto adverbial, adverbial aqui, olha. E adjunto adverbial é esse? De intensidade, tá bom? Fizemos aqui a análise sintática. Que tipo de predicado é esse, professor Siqueira? Veja, nós podemos ter uma oração sem sujeito, mas não podemos ter uma oração sem predicado. Porque a base da oração é um verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Então, eu preciso ter um predicado. Que tipo de predicado é esse? É um verbo intransitivo? Então, é um predicado verbal. Qual é o núcleo desse predicado verbal? Choveu. Que vai ser, no caso, aqui, o verbo. Tá bom? Vai ser o verbo. Tá bom? Ok. Vamos para a questão número 5, né? Questão número 5 fala o seguinte. Ele roubou um carro. Olha novamente para o verbo. Quem roubou um carro? Ele. Ele vai ser o sujeito simples, porque só tem um só núcleo. Olha, quem rouba, rouba algo. Rouba o quê? Veja que essa pergunta, né? Olha, rouba o quê, né? Olha, rouba o quê? Rouba algo. E rouba o quê? Então, é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Neste caso, o carro aqui, olha, bonitinho, vai ser o núcleo, tá certo? Do objeto direto. Vai ser o núcleo do objeto direto. Então, neste caso, aqui vai ser o adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal, ele acompanha sempre um núcleo substantivo. Então, por isso que vai ser um adjunto adnominal, porque está acompanhando o núcleo substantivo carro. Carro é uma coisa em geral, tá bom? Ah, professor Siqueira, só aprendi que existe núcleo no sujeito. Não, existe núcleo do objeto direto, existe o núcleo do objeto indireto, tá certo? Existe o núcleo do predicado verbal, a palavra mais importante, e assim vai, tá bom? Então, vamos agora, né? Um verbo transitivo direto, objeto direto. Fizemos aqui a análise sintática, né? E roubou um carro seria o predicado, né? Predicado o quê, professor Siqueira? Predicado verbal indica ação, certo? Verbo nocional, tá bom? Precisa-se de profissionais. Olha, precisa-se de algo. Precisa-se de quê? Verbo transitivo indireto. Terceira pessoa do singular. Atenção. Mais o sizinho. Você já começa a desconfiar numa coisa. Se eu tenho, veja só, verbo transitivo indireto. Se eu tenho verbo intransitivo, certo? Se eu tenho verbo de ligação, por exemplo, eu vou dizer que nestes casos aí, se eu tiver estes verbos aqui com essa transitividade, eu tenho uma terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, certo? E ainda no final, além de eu ter tudo isso daí, eu tenho o que eu chamo do si, que é o índice de determinação do sujeito. Se eu tiver toda essa fórmula aí, um verbo na terceira pessoa do singular, com um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, tá?
na terceira pessoa do singular junto com si, eu vou dizer que isso é um caso de sujeito indeterminado. Então, é sujeito indeterminado, indeterminação do sujeito, perdão. Se é uma indeterminação do sujeito, volta. Se é uma indeterminação do sujeito, yes, eu vou dizer que aqui é um sujeito existente, professor? Não. Indeterminado. Só existem dois casos, né, galera? Só existem dois casos, tá? Vou colocar aqui mais. Só existem dois casos. Sujeito indeterminado. Ou é esse se aí, com essa fórmula que eu disse para vocês agora, terceira pessoa do singular, junto com essa transitividade, ou tem, no caso, a terceira pessoa do plural, quando não tem contextualização, tá bom? Precisa-se de algo, precisa de quê? De profissionais. Objeto, certo? Precisa-se de profissionais. Sujeito indeterminado. Predicado o quê, professor? Predicado verbal. Veja o verbo transitivo direto aqui. Tá certo? Vamos dar continuidade. Discutiu-se o caso. Aqui o cara que é aluno do professor Siqueira, ele não pode errar isso daqui. Por quê? Vamos lá. Quando eu tenho verbo transitivo direto junto com o se, aí eu já parto para outra situação. Se eu tenho verbo transitivo direto mais verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto, mais o se, eu vou dizer que esse se chama partícula passivadora. Ele vai dizer que na frase nós temos uma voz passiva. Voz passiva é quando alguém recebe a ação. Então, neste caso, alguém está sofrendo a ação. Discutiu-se o caso. Aí, veja, discute-se algo, discute-se o quê? No caso, é verbo transitivo direto e ele exige o seu objeto direto. Ó, o desão e o desão aqui. Ah, professor Siqueira, discute-se o quê? O caso. Aí o senhor vai dizer que esse o caso aqui vai ser objeto direto? Não. Vai ser o sujeito paciente. Se você acha que é objeto direto na voz passiva sintética, lembre-se, eu tenho uma analítica, que eu tenho dois verbos. Eu tenho uma sintética, que é um verbo só, junto com a partícula passivadora, tá certo? E você acha que é objeto direto na voz passiva sintética, na verdade, vai ser o sujeito paciente. Eu posso inverter, olha, o caso foi discutido. O caso foi discutido. Veja que nesse caso, nós temos o sujeito paciente, nós temos o caso do predicado verbal. Tá certo? Ah, professor Siqueira, agora eu entendi. Esse ozinho aqui, professor Siqueira, vai ser o quê? Adjunto adnominal. E esse cizinho, professor Siqueira? PA, partícula apassivadora. Certo? Você acabou de fazer a sua análise aqui da questão 7, né? Da frase 7. Vamos para a frase 8. Trovejou. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, ele vai ser, no caso aqui, um sujeito, eu vou colocar aqui, tá, sei, mas vou colocar, é sim, né? Sujeito inexistente, tá certo? É um sujeito inexistente, não tem sujeito, tá bom? Trovejou, né? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Durante o dia é uma expressão que vai ser um adjunto adverbial de tempo. Tá certo? Que tipo de predicado é esse? Verbo intransitivo, predicado verbal. Tá bom? Beleza? Beleza, professor Siqueira. Então vamos analisar o próximo caso. Choveu livros na festa ontem. Veja que nós temos um problema aqui e isso daqui é uma pegadinha. Por quê? Choveu livros. Não é o certo, não é choveu, é choveram. Choveram livros na festa ontem. Neste caso, quando eu pego o verbo chover, você vai dizer, o verbo chover literalmente indica fenômeno da natureza? Indica, né? Chover. Ok.
que vai acontecer? Se eu tô no sentido literal da palavra, eu tô no sentido literal do fenômeno da natureza, realmente tá chovendo, caindo água, tá caindo neve, eu vou dizer que isso daí, o sentido denotativo, o sentido literal, neste caso, é oração sem sujeito. Agora, se tiver no sentido figurado, aquele sentido que não tem muita lógica, né? Não é algo real mesmo, da realidade, não está no sentido literal, aí eu vou dizer que neste caso há sujeito sim. Veja, choveram livros. Tem como tá chovendo livros? Como? Então, nesse caso, né? Nesse caso aqui, livros seria sujeito. Choveram. Choveram livros. Aqui, choveram livros é um verbo intransitivo, tá certo? Na festa ontem, tá? São dois adjuntos, né? Um adjunto adverbial aqui. Maria, como ficou feio. Vou apagar. Nossa, bonitinho. Vamos lá. Um adjunto adverbial de lugar, não é isso? É, professor. E aqui, um adjunto adverbial de adverbial. Tempo. Tudo isso daqui é o que, professor Siqueira? É um predicado. Olha, só toma cuidado, né? Choveram na festa, né? Choveram na festa. Choveram na festa. Na festa ontem. Tudo isso daqui vai ser o predicado. Que predicado é esse? Predicado verbal. Verbo nocional que indica ação. Beleza? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Só continuar aqui. Pedro, olha, Luciano, né? Luciano e Pedro foram à festa. Beleza. Luciano e Pedro foram à festa. Neste caso, o que você vai fazer? Faça a pergunta antes do verbo. Faça a pergunta antes do verbo. Beleza? Vamos lá. Quem foi à festa? Aí você vai dizer Luciano, professor Siqueira, e Pedro. Então, você acabou de separar o sujeito com a informação dada ao sujeito. Qual foi a informação dada ao sujeito? Eles foram à festa. Né? O verbo ir. É ação? É predicado verbal. Quando eu tenho um predicado verbal, é que eu tenho um verbo de ação, um verbo nocional. Luciano e Pedro, sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Eu tenho um só núcleo ou tenho mais de um núcleo? Professor Siqueira, eu tenho dois núcleos, eu tenho dois substantivos. Eu tenho Luciano e Pedro. Então, é um sujeito composto. Aqui seria um conectivo para ligar aqui essas duas palavras. Tá certo? Ah, mas conectivo não serve apenas para ligar orações? Não. Pode ligar também palavras. Tá certo? Palavras. Não precisa ser necessariamente uma oração. Tá bom? Então, esse conectivo aditivo aqui está ligando Luciano e Pedro. Tá certo? Olha, sujeito composto foram à festa. Quem foi, foi, né? Verbo intransitivo. A festa, adjunto, adverbial. De quê? De lugar. Ok? Ok, professor Siqueira. Beleza. Que é o núcleo do predicado verbal? Novamente, o próprio verbo. Mais uma questãozinha fácil aqui. Nevou na Inglaterra. Se nevou, nevou. Verbo intransitivo. Quem nevou? Eu não posso achar o sujeito porque eu tenho fenômeno da natureza. Se eu tenho fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Veja que nevou aqui está no sentido literal da palavra. Na Inglaterra, muito fácil. Adjunto adverbial de quê? De lugar, professor Siqueira. Muito bem. Adjunto adverbial de lugar. Neste caso, que tipo de predicado é esse, professor Siqueira? É verbo intransitivo? Ação? Ação será? Fenômeno da natureza? Beleza, também seria. Tá bom? Mais um caso aí de predicado. Lembre-se, eu posso ser oração sem sujeito, mas eu preciso ter um predicado. Tá bom? Vamos lá.
Questão número 12. O policial libertou os reféns. Libertou é o verbo. Quem libertou? Achar a resposta? O policial. Então, tudo isso daqui vai ser o sujeito. Libertou os reféns vai ser o predicado. Verbal ou nominal? Verbal, olha, ação. A ação de libertar. Certo? Quem libertou? O policial. Sujeito. Simples ou composto? Eu só tenho um substantivo, professor Siqueira, sujeito sim. Fechou? Fechou. Vamos analisar. Que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo direto. Por quê? Libertou o quê? Os reféns. Se tem verbo transitivo direto, tem objeto direto, osão, osão. Os reféns vai ser o objeto direto. Reféns aqui vai ser o núcleo do objeto direto e os vai ser um adjunto, um ADN, adjunto adnominal. Tá bom? Beleza? Beleza. Olhando para o policial. Policial, neste caso, é o núcleo do sujeito. Certo? E o ozinho aqui bonitinho vai ser um ADN, adjunto adnominal. Fechou? Fechou. Qual é o núcleo desse predicado verbal? É o verbo libertou. Beleza? Fechou. Vamos para a próxima? Vamos para mais uma questão. O engenheiro entregou a obra ontem. Olha para o verbo. Quem entregou a obra ontem? O engenheiro. O engenheiro vai ser o sujeito. Sujeito simples ou composto, professor Siqueira? Eu só tenho um núcleo, o substantivo. Então, engenheiro, sujeito simples. Olha, quem está acompanhando o núcleo substantivo é sempre o adjunto adnominal. Então, o ozinho está acompanhando quem? O núcleo substantivo. Logo, o ozinho vai ser o quê? ADN. ADN, adjunto adnominal. Tá certo? Entrega-se o quê? A obra. Verbo transitivo direto que exige objeto direto, adesão e desão. Viu aí? Vi, professor Siqueira. Entrega o quê? A obra. Objeto direto. Obra é o núcleo do objeto direto e o azinho é um adjunto adnominal. Ontem é o quê? Adjunto adverbial de tempo. Certo? A notícia chegou hoje. Quem chegou hoje? Faz essa pergunta. Quem chegou hoje? A notícia. Aqui vai ser sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Eu tenho um só núcleo substantivo, professor Siqueira. Sujeito simples. Chegou hoje, você sabe que aqui no caso é um predicado verbal, né? Chegar. Chegou, chegou. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. E o hoje vai ser um adjunto adverbial de tempo. Nesse caso, notícia vai ser o núcleo do sujeito. E o azinho aqui bonitinho vai ser um adjunto adnominal. Predicado verbal. Quem é o núcleo do predicado verbal? É o verbo chegar. Tá certo? Outra questão aqui. Luana está triste. Luana está triste. Olha, quem está triste? Luana. Luana é o sujeito simples, né? Só tem Luana. Está triste é uma informação que eu vou dar. É o predicado. É o predicado. Nesse caso, é um predicado verbal ou nominal? É um predicado nominal. Por quê, professor Siqueira? Por conta desse verbo. Os verbos ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar. Esses verbos, né, são os verbos principais aí, né, tornar, tornar-se. São verbos que eles podem ser utilizados para uma única coisa, né? Algumas vezes, pode ser intransitivo também, mas boa parte das vezes eles são utilizados apenas para uma coisa. Ligar o sujeito com o seu estado ou qualidade. Então, neste caso, esse estazinho aqui, ele é um verbo de ligação, porque só serve para uma coisa, ligar o sujeito com o seu estado ou qualidade. Esse estado aqui, olha, triste é um estado,
Vou chamar ele de predicativo do sujeito. Entenderam isso daí? Entendi, professor. Quero chamar de predicativo. Tá? Alguns autores não gostam de chamar de predicativo do sujeito, só colocam como predicativo. Tanto faz. O importante é você entender. Então, nesse caso, nós temos um predicado nominal. Quem é o núcleo do predicativo? Quem é o núcleo do predicado nominal? O predicativo. Então, aqui vai ser o núcleo do predicado. Entenderam isso daí? Entendi, professor Siqueira. Pronto. Fizemos 15 questões aqui. Respira um pouco. Vai tomar a tua água, que a gente já vai voltar. Tá certo?